Nós já estamos aqui com o Dr. Davi Pontes, ele que é especialista em transplante capilar. E a nossa primeira pergunta vai ser: o que é o transplante capilar e a indicação, doutor? O transplante capilar é uma cirurgia que é realizada por profissionais cirurgiões plásticos ou dermatologistas. É uma cirurgia para tratar a calvície, né? Seja ela traumática, seja ela mais comum, que é a calvície androgenética, que é herdada dos pais, né? E ela pode evoluir desde a tenra idade, tenra adolescência, 16 anos, 17, 18 anos no início, até os 65. Então a gente pode tratar uma faixa etária de pacientes muito abrangente. Já um adendo, a gente fez uma cirurgia no paciente de 78 anos, né? Então, assim, é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico, transplante capilar, em que nós removemos parte de fios da região posterior, são fios mais resistentes ao gene da calvície, né? E transplantamos esses fios na região que é necessária fazer a reposição capilar. Qual a diferença do implante para o transplante? Um implante é a famosa peruca, né? A prótese capilar. Mas se usa muito, pelo termo ser muito já utilizado pelas pessoas, né? A busca, né? Inclusive na busca do Google, a cirurgia é mais buscada por implante do que transplante. O termo certo é o transplante, para diferenciar do implante, que no caso é a prótese. É um dispositivo que simula o cabelo do paciente, né? E hoje, quem mais procura é a mulherada ou os homens? Olha, as mulheres, o índice de procura pelas mulheres subiu bastante, né? Subiu de uma forma muito significativa nos últimos anos. Por quê? As mulheres estão usando muita chapinha, estão usando muita tintura, estão descolorindo muito o cabelo. E com o tempo, essas atitudes, né, esses hábitos passam a prejudicar um pouco mais o cabelo. E tem outro detalhe também, as mulheres estão usando muito androgênios, oxandrolona, testosterona, e isso ativa um gene que está lá aquecente, que está dormindo, que está quietinho, e isso estimula muito e acaba que a mulher pode vir a ter uma queda de cabelo mais acentuada por conta disso. Fiquei com medo, doutor, pelo amor de Deus. Qual o momento certo que a gente procura o especialista? O momento certo é o momento que está caindo o cabelo, antes que ele comece a evoluir. Muita gente que começa a tratar com produtos da TV, produtos da internet, e isso pode retardar um início de um tratamento mais precoce. E a vantagem do tratamento precoce é você evitar um procedimento cirúrgico. A gente trata tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica. Não necessariamente já indicamos diretamente a cirurgia. Na verdade, muitos pacientes que pensam em fazer diretamente a cirurgia, a gente inicialmente acalma o paciente, mostra que existe a possibilidade de uma recuperação, né? E mesmo o paciente que fez o transplante, ele tem que iniciar um tratamento crônico para que a calvície seja estacionada. A calvície não tem cura, ela tem controle. Certo? É que nem a pressão alta, né? Em muitos casos você pode ficar curado, mas na maioria dos casos, a pressão alta você tem que tomar medicaçãozinha pro resto da vida. A calvície é a mesma coisa, você tem que tomar a medicação pro resto da vida, porque as margens do transplante podem continuar a evoluir. E quem sofre de alopécia? O transplante dá resultado? Bem, alopécia é o termo genérico, é uma terminologia que se dá para a calvície. Ela pode ser alopécia areata, que tem um cunho imunológico, né, que você gera autoanticorpos em momentos de mais dificuldade, mais estresse, mais privação de sono, né? Então, assim, a alopecia areata é um termo muito usado também para aquelas áreas de queda de cabelo aguda, né, em que não nasce nenhum fio, né? E geralmente é um cunho autoimune. Tem a alopecia androgenética, que é a mais comum, representa quase 90 e 99% dos casos, né? Que tanto pode ser masculina como feminina. E tem as diversos tipos de alopecia fibrosante, que são mais raros, né? Então, essa terminologia é dada para a calvície. É um termo mais científico, né? Dada para a calvície propriamente dita. Eu tenho uma grande amiga, por sinal, que ela tem alopecia e assim, tá zero. Tá bem carequinha e tomando medicamento que é super caro. Então, a pergunta era se resolve o transplante nesse caso e ela para de tomar medicação. Bom, Micilene, uma pergunta muito interessante, que deve ser o caso de vários outros telespectadores, né? De início, a gente tem que fazer uma avaliação médica, né? É importante, antes de iniciar qualquer medicamento, fazer uma avaliação médica para saber se trata de um problema agudo ou se trata de um problema crônico. Se trata de um problema de cunho genético ou um problema adquirido, né? Então, assim, se é um problema crônico, né, a gente tem que fazer, de repente, até uma biópsia, saber como é que está esse couro cabeludo, se tem alguma doença a mais, como psoríase, como a
a alopecia fibrosante frontal, que é rara, mas que cada dia mais aumenta-se o número de pacientes acometidos, que acomete mais mulheres, em que a mulher perde toda a sobrancelha, toda a hairline acaba subindo bastante, então a pele fica muito fibrosada, muito enrijecida. Então, cada caso a gente tem que avaliar os pormenores em particular. Cada caso a gente tem que avaliar e fazer essa biópsia para a gente realmente ser efetivo e o paciente não ter um delay no tratamento e acabar se frustrando, deixando a sua calvície, a sua alopecia evoluir, né? Então, no caso da sua amiga, por exemplo, eu acho interessante fazer uma avaliação, né, que eu não sei qual é o profissional que está acompanhando ela, saber se foi uma calvície adquirida ou se é uma calvície de cunho genético, né? Se foi muitos casos de pacientes que têm nos procurado recentemente por conta da Covid. Está tendo um novo surto de Covid, então muitos pacientes estão tendo uma queda, quase 25%, segundo os trabalhos científicos, relatam que hoje a queda de cabelo vem para quase 25% das pessoas que estão acometidas por Covid relatam queda de cabelo. Então é um número altíssimo, bem expressivo e que precisa ser tratado. Eu tive Covid e meu cabelo até hoje está caindo. Agora, quem faz um tratamento como quimioterapia e perde a sobrancelha, também existe o transplante? Sim, existe, mas nos casos de quimioterapia, dependendo do tempo em que o paciente é exposto ao quimioterápico, né, aquele agente para tratar as células do câncer, essa alopecia, ela é, vamos dizer assim, ela é, de certa forma, limitada, né, temporária, né? Então o paciente tem que esperar realmente a tratar, esperar o tempo de cura, né, daquele problema para depois pensar em um tratamento mais... Então, geralmente o tempo de cura para uma patologia como essa é de 5 anos, né? Então, tendo a liberação do médico assistente, né, a gente pode fazer sim um tratamento definitivo caso aquela pessoa já tenha sido curada. Ai, bacana. Agora, doutor, aqui está vários níveis de calvície. Explica um pouquinho pra gente. Silene, aqui é a classificação mais usada, existem outras classificações, aqui é a classificação masculina mais usada, existe a classificação também feminina, mas aqui classifica de 1 a 7 os graus de calvície, né? Aqui é um grau tipo 1, que até o tipo 3 a gente ainda tenta fazer o tratamento único, exclusivamente clínico, né? Algumas injeções, algumas aplicações, lasers, né? Já o grau de 3 a 5, né, é onde se encontra o maior número dos nossos pacientes, né, onde a faixa etária também é de 25, 35 aos 55, onde se encontra o maior número de pacientes que procuram o nosso tratamento, o nosso serviço, né? Então, passando dessa faixa etária, obviamente tem pacientes com 30 anos que já tem um grau 7, né? Então, os pacientes deixaram para procurar o tratamento de um momento mais tardio, né? Então, esses casos já são casos que a gente avalia melhor a área doadora e muitas vezes o tratamento cirúrgico já não é mais aplicável, né? Então, assim, procure um profissional que esteja na sua cidade, seja no seu estado, né, para procurar iniciar o tratamento quanto antes para preservar a sua área doadora, sendo indicado a cirurgia ou só o tratamento clínico, ele vai direcionar da melhor forma. E eu tenho certeza que muita gente está assistindo nossa matéria agora e deve estar se perguntando, será que dói? Sim. Me responda porque isso, né? É uma pergunta muito recorrente, de fato. O transplante capilar é feito sob sedação. Alguns profissionais, alguns colegas fazem com anestesia local, né? Como é uma cirurgia muito longa e há necessidade de anestesiar uma área muito extensa, é mais interessante, mais seguro, né, que seja feito em um ambiente hospitalar, né, ou uma clínica bem equipada, né, e com um anestesista presente na sala para evitar intercorrências. Ou se tiver uma intercorrência, ele possa agir de forma mais rápida e célere possível. Doutor, o senhor falou um pouquinho de implante capilar. Agora eu estou sabendo que o senhor está inovando com uma técnica agora a laser, que vai deixar todo mundo lindo, maravilhoso, é isso? Isso, eu sou cirurgião plástico de formação, né? Me especializei e trabalho há 18 anos com transplante capilar, mas a gente ainda faz outros procedimentos cirúrgicos, seja eles na face ou sejam eles corporais, né? A gente tem um equipamento que chama Morpheus, junto com a plataforma do InMold, que trata também a parte corporal, chamada Body Tight, né? E que faz realmente a eliminação da gordura, né? De forma que em alguns casos bem selecionados não há necessidade de remover também a pele. Então evita muitos procedimentos de remoção de pele, evitando assim também bastante a presença das cicatrizes, né? Então
preocupantes para algumas mulheres, dependendo da localização, né? E esse tratamento dói? Também é feito com anestesia e sedação, a paciente praticamente não sente nada quando bem aplicado e bem indicado. Essa é uma palavra que todo mundo gosta, né? Não dói, é um procedimento tranquilo. Entenda que já que não tem, as incisões são mínimas, né? Chega a ser menor até do que uma cânula de lipo, meio centímetro. Então é como se fosse um orifício de um sinalzinho, alguma coisa nesse sentido. Então a paciente muitas vezes procura até o orifício que foi removido e não consegue encontrar. E tem alguma idade mínima para fazer o procedimento? O ideal é que seja feito em pacientes adultos, né, que já podem tomar uma decisão mais sensata e já tem um altruísmo, já tem uma decisão pessoal, né, de como, quando, o que incomoda, né, já tem uma noção melhor do que... Então, iniciando na fase adulta, de 18 anos, a gente já pode indicar. Tá bom. E voltando, só uma pergunta que ficou faltando para o transplante capilar. Fica super natural o cabelo? O transplante capilar, a parte da hairline, a região anterior, o local onde você vê de frente o paciente depois de operado, é o local mais sensível, é mais importante, porque é a assinatura do profissional. Se não está bem, se não foi bem colocado, para o resto da vida aquele paciente vai carregar a assinatura do profissional. Se for bem indicado, bem colocado, bem posicionado, isso está alto demais, está baixo demais, e o paciente pode não se identificar com aquela marcação, né? Então a gente explica, existem diversos parâmetros, indicações para que a gente coloque no local ideal e o paciente se sinta bem, se sinta confortável. Muitas vezes a gente pede para o paciente até trazer uma foto, obviamente, talvez a gente não consiga obter aquele resultado, ou então não seja mais o ideal, mas pelo menos o design é o design que o paciente está acostumado a ver, né, no espelho. E assim, é para sempre? Fez o procedimento, o transplante, precisa fazer mais alguma vez ou não? Pronto. Hoje, o tratamento, como ele é crônico, o paciente tem que ter o cuidado de tomar a medicaçãozinha, a vitamina para o resto da vida. Certo? Então, assim, muitas vezes o paciente faz, aí toma alguns fármacos, como ansiolíticos, como testosterona, né, que são anabolizantes, como algumas medicações que podem acelerar a queda do cabelo. Então vai comprometer tanto os transplantados como os não transplantados, né? E o paciente que é disciplinado, que dorme bem, dorme cedo, se alimenta bem, não tem problema de apneia do sono, tem uma vida, não é sedentário, tem uma vida ativa, faz atividade física, né? Então tem tudo para ter um resultado bem duradouro. Maravilha. Agora, doutor, o que é que você diga para todo mundo que está nos assistindo agora, como lhe achar? Qual a dúvida? Como tirar? Ligando para cá, para a clínica? Bem, agradeço a oportunidade, Missilene, mas aqui a gente pode fazer um contato, vocês podem nos procurar nas redes sociais, né? Dr. Davi Pontes, e no nosso endereço aqui também, na Avenida Senador Vigílio Távora. Nós estamos em Fortaleza, Ceará, Brasil, né? E a partir daí o nosso concierge vai entrar em contato, vai esclarecer algumas dúvidas, marcar, seja você de fora ou daqui de Fortaleza, marcar uma avaliação inicialmente online e, se for necessário, marcar a consulta presencial. Por sinal, é uma clínica super, hiper agradável que vocês vão conferir agora. Muitíssimo obrigada, doutor.